Então vamos lá à nossa história de hoje, que é muito curiosa, é curta, breve, é sábia, mas é simples. E a história é a seguinte: certa vez um rei muito sábio, considerado por todo o povoado, inclusive em cidades mais distantes, como sendo tão sábio quanto o número de grãos da areia da praia e da areia do deserto. Imagine qual sabedoria esse rei era dotado. E tinha muitos súditos, como todos os reis. E os seus súditos eram muito dedicados e queriam realmente agradar ao seu mestre, que era tão sábio. E começaram a estudar muito, a querer saber mais, a buscar o conhecimento. E o rei, olhando os súditos, ficou muito feliz e disse: nossa, todos esses meus súditos estão tendo o estado de procura, de busca, de querer aprender mais. Que coisa boa! Passado semanas, o rei foi pego de surpresa e se entristeceu por saber que os súditos estavam brigando entre eles, discutindo entre eles, querendo, na verdade, um ser mais o sábio que o outro, para que de alguma maneira, dentro do mental, o rei fosse ficar mais orgulhoso ou menos orgulhoso daquele ou daquele outro súdito. Nessa tristeza que tomou esse sábio rei, ele resolveu convocar todos esses súditos que estavam ali a estudar, porém começaram uma guerra de conhecimento, a ir à sala do trono. E ao chegarem na sala do trono, ficaram muito surpresos, porque viram mais de 3 elefantes dentro da sala do trono. Mas o que será que isso significa? E aí entrou 7 pessoas cegas, e o rei pediu para que os cegos tocassem juntos o elefante. E fosse dizendo que cada um reconhecia ser aquele animal. O primeiro tocou a perna, o segundo a cauda, o terceiro a barriga, o quarto tocou as costas, o quinto as orelhas, o sexto a presa e o sétimo a tromba. Depois o rei pediu para que todos eles se afastassem e um a um tocassem o elefante, separadamente. Fizeram igual. Em seguida o rei pediu para que os súditos se aproximassem e chamou os cegos e perguntou ao número 1, aquele que primeiro tocou a perna, o que é o elefante? E o número 1 disse: o elefante é uma forte coluna dura. E o outro disse: mas que bobagem, deixa de falar bobagem, o que pegou a cauda. O elefante não é uma forte coluna dura, mas parece uma vassoura flexível, sempre em movimento. E aí o que pegou a barriga falou: mas quanta bobagem vocês falam, não sabem de nada. E com muita arrogância ele pegou a barriga e ele disse: o elefante, na verdade, é como uma grande toalha arredondada, que tem uma textura bem grossa e é forte. E aí aquele quarto que mexeu nas costas disse: vocês não sabem de nada. O elefante é uma grande mesa poderosa e alta. Aí aquele lá que mexeu nas orelhas falou assim: mas eu nunca vi tanta bobagem. É como uma bandeira grossa da verdade que está sempre brilhando ao encontrar o vento. E aí foi que chegou o sexto e falou assim: bom, visto que ninguém sabe nada, o elefante, na verdade, ele é duro, pontiagudo, poderoso, uma grande arma. E aí chegou o último, um dos mais prepotentes de todos, e disse: não. Nenhum de vocês entendeu o que é um elefante. O elefante é como uma serpente poderosa que está livre ao ar. Bom, o rei ria copiosamente diante da guerra que se formou entre os 7 cegos, um querendo provar a sua própria verdade daquilo que havia sentido sobre um único animal chamado elefante. O rei não conseguia sequer parar de rir, e os súditos olhando para o rei e olhando para o que tinha acontecido, sem ainda entender aonde aquele rei tão sábio queria chegar. E foi aí que o rei, depois que conseguiu parar de rir, e disse: tá vendo como as pequenas verdades não conseguem nem responder uma simples pergunta que faço? Porque cada pequena verdade, enquanto brigam entre si, não conseguem responder a verdade da unidade quando todos se unem.
Que tal unirmos todas essas respostas? E depois, de forma muito humilde, conseguir unir essas respostas ao que de fato é um elefante. Talvez aí conseguiremos atingir algum nível de sabedoria. Por isso, para vocês que são os meus súditos, aprendam a deixar ir o que não serve, que é a sua arrogância, a sua prepotência, o seu estado humano e infeliz de acreditar que sabem e detêm total conhecimento. Aprendam a unir o seu pequeno conhecimento com outro pequeno conhecimento, que assim se fará o grande conhecimento. Então, nesse mundo onde aparentemente não tem paz, vamos nos unir àqueles que de fato busquem a paz e de forma humilde soltar todos os nossos convencimentos de verdade para que a gente atinja uma verdade única, que é a verdade que cada um de nós deseja, viver uma vida feliz e em paz.